Glória a Jesus. Amados irmãos, quem proferiu essas palavras, nada mais, nada menos do que um homem conhecido de todos os cristãos, um dos maiores reis do povo de Israel, chamado Davi. Ele profere essas palavras porque Davi, todos nós sabemos que ele foi um homem que muito sofreu, porque muito lutou as suas guerras. A gente tem sempre uma ideia de um homem vencedor, de um homem que conseguiu destruir ursos e leões, de um homem que cuidou das ovelhas, de um homem que matou gigante. Mas ele também tinha os seus medos, ele também tinha as suas lutas, porque todo escolhido de Deus, desde o ventre, desde criança, desde a sua infância, ele começa a enfrentar batalhas, porque a batalha não só vem quando você se torna um guerreiro, a batalha vem muito antes de você se tornar um guerreiro, porque só se torna um guerreiro quem passa primeiro pelas batalhas. Não há como se formar um guerreiro se não tiver guerra. Não há como se formar um grande servo, uma grande serva, um grande lutador, um grande homem, uma grande mulher, se eles não passarem por uma batalha. Sim ou não? Só que Davi, ele tinha algo diferente nele dos demais. Foi por isso que o próprio Deus o escolheu para ser rei do seu povo. Porque Deus, ele não escolhe qualquer um. O próprio Jesus disse que são muitos os chamados, mas são poucos os escolhidos. Deus não escolhe qualquer pessoa. Deus se chama a todos. O sacrifício de Cristo, ele abraça a todos. A graça abraça a todos. O Espírito Santo quer amar a todos. Mas nem todos são escolhidos para certos tipos de coisa. Existe uma escolha que Deus separa certas pessoas do meio do seu povo para fazer algo extraordinário, para fazer algo diferente. Não é que os outros, o restante do povo, não faça parte do povo que vai morar no céu, mas existem obras que somente os guerreiros, forjados no fogo, desde a sua nascença, conseguem fazer durante a sua vida para o reino dos céus. Nem todos vão conseguir resistir ao que outros resistem, nem todos têm a mesma capacidade, a mesma força, a mesma confiança. Por título aqui da minha Bíblia, ele já começa assim antes do versículo 1. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Irmãos, para quem não sabe, confiança é um sentimento de confiar a alguém aquilo que você precisa. É um sentimento de confiança, de sinceridade, que você confia em uma pessoa, ou em alguém, ou em algo. E ele diz assim: confiança em Deus e anelo pela sua presença. Anelo pela sua presença, a palavra anelo significa sinceridade. Aliás, perdão, significa desejo intenso. Você sabia que anelo significa desejo intenso? Quando ele diz assim: e anelo pela sua presença, significa um desejo intenso pela presença de Deus. Ou seja, em ti eu confio e desejo que esteja comigo a sua presença, disse Davi. E aí ele começa o Salmos 27 dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Irmãos, quando ele profere: o Senhor é a minha luz, eu anelo pela tua presença, a minha confiança está em ti. Quando ele fala: a minha confiança está em ti, ele simplesmente abre mão de tudo da terra, ele abre mão até de si mesmo, dizendo que a confiança dele não está nele mesmo, porque maldito é o homem que confia no homem, faz do seu braço mortal a sua própria força. Então ele já fala: a minha confiança está em ti. Eu enfrento as lutas, a guerra, eu sou guerreiro, mas eu não confio em mim mesmo.
Eu já lutei guerras, tenho capacidade, já matei ursos e leões, mas eu não confio em mim. Eu já derrubei gigantes, mas não confio em mim. Eu sou rei, mas não confio em mim. Eu dirijo uma nação, mas eu não confio em mim. Então o rei já estava dizendo aqui, falou, olha, sem a tua presença eu não vou. Sem a tua presença eu não faço. Sem a tua presença eu não ando. Sem a tua presença eu não tomo decisões. Sem a tua presença não dá para viver. Sem a tua presença não dá para guerrear. Quem está entendendo a mensagem? O Senhor é a minha luz. Ou seja, eu não tenho luz própria. Não sou eu que ilumino os meus passos. Não sou eu que abro os caminhos para a minha vida. Não sou eu que consigo vencer as coisas que estão por mim. Eu não tenho luz, a luz é dele. A Bíblia diz que o mundo já é quê? Em trevas. E vós são o quê? O sal da terra e a luz. Mas a luz que você tem não é dele. Não é sua, é dele. Vós sois o sal, mas o sabor vem dele. Vós sois a luz, mas a luz só clareia se tiver energia. E a energia é o Espírito Santo de Deus. Então tudo vem dele, é por ele, para ele, são todas as coisas. Nós temos que aprender a conviver com Cristo. Se até mesmo um rei que já venceu muitas guerras declara isso, imagine eu e você. Sabe o que é que as coisas às vezes estão dando errado? É porque tem gente falando que ele é a própria luz dele, que ele é a própria salvação. Eu me salvo com a minha inteligência. Eu não preciso da claridade de Deus. Porque, pastor, mas eu nunca falei isso. Mas quando você decide coisas por si só, sem colocar Deus à frente das suas decisões, você está dizendo para Deus que não precisa de Deus e que você mesmo sabe fazer sozinho. Quando nós tomamos a atitude e não consultamos a Deus, não oramos ao Senhor, não colocamos Deus em primeiro lugar, nós estamos dizendo para Deus que nós não precisamos dele. Porque quando precisamos dele, já começa como Davi: o Senhor é a minha luz. Amém? O Senhor é a minha salvação. Eu não consigo me salvar sozinho. Eu não consigo clarear o meu caminho, os meus passos, por onde eu vou andar, por onde eu vou viver, os anos que eu vou passar na terra só. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo já em trevas. Somente Jesus pode clarear os caminhos que vamos passar, que vamos andar sobre a face dessa terra. E Davi tinha essa certeza, que ele tinha confiança no Senhor. Ele fazia tudo isso, enfrentava, como ele disse para Golias: tu vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos... A confiança estava nele ou no Senhor dos exércitos? É por isso aí, irmãos, que ele foi um grande vencedor. Existem exemplos que nos ensinam a vencer toda e qualquer batalha. Ele fala, quando ele fala isso: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, ele está falando: olha, tu vem contra mim com as coisas da terra, e eu vou contra ti com as coisas do céu. Tu vem contra mim com espada, lança, escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos. Porque Deus não é o Senhor de um exército, Ele é o Senhor de todos os exércitos. Aleluia. E ele diz assim: a quem temerei? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? A quem eu posso temer se o Senhor está comigo? Por que eu vou retroceder das minhas batalhas, do meu dia a dia, do que eu tenho vivido, do que eu tenho passado? Por que eu vou voltar atrás se o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha rocha firme, é o meu porto seguro? Por que eu vou me amedrontar diante de doenças? Por que eu vou me amedrontar diante dessa vida que vivemos na terra? Por que eu vou retroceder diante de lutas e de problemas que assolam a minha vida, se o Senhor é quem me garante a minha vitória? Por que eu vou retroceder? Davi era um menino quando venceu Golias. Porque Deus sempre escolhe o menor para manifestar o seu poder. Porque o poder de Deus é manifesto, não é pelo tamanho do homem ou da mulher, é pela confiança que ele tem em Deus. E Deus manifesta o seu poder, amém? E ele diz assim: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me receberei? O Senhor é a força da minha... Você sabia que existem vidas fortes e vidas fracas? Davi falou: o Senhor é a força da minha vida.
Imagina uma vida sem o Senhor. Se o Senhor é a força da vida de alguém, se tira o Senhor da vida de alguém, se torna uma vida fraca, que não consegue vencer suas guerras, não consegue matar urso, nem leão, nem derrubar gigantes, porque vive uma vida fraca. E toda vida fraca, o nome já leva para, sabe, fraqueza, sabe, fracasso, não consegue prosseguir. Você já imaginou algo que é forte e algo que é fraco? Com certeza o fraco perde. E a força do homem não está na sua inteligência ou na força do seu braço. A força do homem está no Senhor. Ele diz: o Senhor é a minha força, e por causa de ti enfrento as minhas batalhas e venço, porque o que vence é o mais forte. Mas o mais forte não caracteriza que ele, a pessoa dele é forte, é quem está com ele que é forte. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, à frente de qualquer luta e batalha que você esteja passando, seja lá qual for ela, quando Deus está em primeiro lugar, a força que você precisa para a sua vida vem de Deus. Eis aí a diferença de uma vida forte e de uma vida fraca. A diferença está em ter Deus ou não ter Deus sobre a sua vida. Isso é o que caracteriza um homem ou uma mulher de Deus forte para vencer as suas guerras e batalhas, e caracteriza também um homem ou uma mulher fraca quando não existe a presença de Deus, para que ela confie e fala: não, eu estou perdendo, mas eu sei que eu tenho um Deus que quando Ele quiser me dar vitória, Ele vai dar. Assim como o gigante afrontava o povo de Israel, mas só por um tempo, até chegar alguém que confiasse em quem? Em Deus, alguém forte. Nós vemos aí, irmãos, que tinha homens de guerra. O povo de Israel não era um povo qualquer, existia homem de batalhas, homem de guerra, existia exército, mas ninguém ousava enfrentar aquele gigante. E aí veio um menino: olha, eu não vou contigo nem com espada nem com lança, eu não sou guerreiro, eu não sou soldado, não sou nada, mas eu tenho um Deus que eu confio nele, e Ele vai me dar vitória, e Ele vai me abençoar. Tem gente que olha para você e acha que você não é capaz de conquistar aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem gente que olha para você e acha que você não é capaz de vencer a luta que você está batalhando. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar e falar: eu não posso, mas Ele pode, eu confio nele, eu tenho uma confiança na sua palavra, pode ter certeza que Ele vai batalhar ao seu favor. Não é apenas, irmão, ser homem ou mulher de Deus, não é apenas estar na igreja, não é apenas ser levita, não é apenas ser pastor, ser obreiro, não é apenas aceitar Jesus. É algo muito mais profundo. É ter uma confiança a ponto de você arriscar até a sua própria vida, confiando no Deus que você serve. Eu já cansei de pregar para os irmãos que existem dois tipos de fé: é a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural são fé de coisas que acontecem, coisas naturais. E a fé sobrenatural é aquilo que acontece, coisas sobrenaturais. Pela lógica humana, jamais Davi poderia vencer aquela guerra, mas a fé dele era sobrenatural e coisas sobrenaturais aconteceram. Quem entende o nome de Jesus? Porque Deus, Ele não age no natural, porque o natural foi feito para mim e você agir. Agora o sobrenatural, quando a tua fé se torna sobrenatural. Sabe o que é a fé sobrenatural? A fé sobrenatural é aquela que a Bíblia diz que é loucura para quem não entende. A fé sobrenatural é aquela que você fala algo com uma pessoa que não tem a fé que você tem, e ela fala: você está ficando louca, você está ficando maluco. Isso é loucura, mas é porque ele não entende a fé sobrenatural que causa coisas sobrenaturais. Se você falar para alguém que Deus fez um milagre e ele não acredita em Deus, ele fica: como que pode acontecer? Isso não existe. Existe médico que vê acontecer coisas. Como é que foi curado de AIDS, de câncer? Como pode acontecer isso? Não existe cura para isso. É mentira. Entende? Mas só que quando a fé sobrenatural, Deus faz acontecer coisas sobrenaturais. Quando o remédio do médico cura, Deus não entra para curar. Você sabe isso? Quando você consegue sozinho, Deus não entra para guerrear. Mas quando a tua guerra é maior do que você confia nele, Ele é maior do que qualquer guerra que você possa. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E ele diz no versículo 2: quando os malvados, meus adversários,
e meus inimigos investiram contra mim, para comer as minhas carnes, tropeçarem e quê? Cair. Quem foi que fez ele cair? Quem foi que fez os seus inimigos tropeçar? Não precisa temer, irmão, porque ele fala, não temas. Não temerei mal algum, nem a seca que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a oportunidade que as forma do meio. O próprio Davi falou, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Então essa é a confiança que temos que ter. Nós temos uma mania de olhar aquilo que nos cerca, a guerra que nós enfrentamos, a batalha do dia a dia, a doença, a enfermidade, o problema no casamento, o problema com o filho, o problema com isso, com aquilo. É um tanto de coisa, cada um tem o seu. E todos nós temos problemas e situações difíceis. E nós começamos a pegar esse problema e colocar em um pedestal. E começamos a adorar esse problema. Mesmo inconscientemente, nós começamos a adorar aquele gigante que está sobre a nossa vida. Aquele problema que nós olhamos para ele e falamos, não, é maior do que eu. E nós começamos a adorar ele no sentido, para mim não tem jeito, isso não vai dar certo, aquilo vai acabar, isso vai destruir. Esquecemos de mudar a nossa visão para a pessoa de Jesus Cristo. E nós começamos a olhar a doença como maior, a depressão como maior, sabe? Tudo como maior. Porque quando nós estamos na carne, começamos a olhar com os olhos da carne. Mas quando nós estamos no Espírito, nós olhamos com os olhos espirituais. E quando olhamos uma vez com os olhos espirituais, quem é Espírito? Deus. Quando você começa a olhar com os olhos espirituais, você começa a enxergar a Deus. Quando você começa a olhar com o olho carnal e físico, você começa a enxergar o problema que te assola. Então tudo depende da maneira que você enxerga. A nação de Israel nesse momento estava cega espiritual. Mesmo os homens fortes de guerra não conseguiriam vencer aquele Golias, porque a visão dele era terrena. Só via o tamanho do problema que estava na sua frente, mas não conseguia enxergar o Deus da nação deles. Mas Davi, mesmo sendo moço, homem jovem, pequeno, conseguia enxergar a solução para o problema, e não o problema como grande, mas Deus como maior do que o problema. O que acontece na nossa vida é isso. E nós não conseguimos vencer, nós não conseguimos prosperar, o casamento não vai adiante, o nosso ministério não cresce, as coisas não vão para frente, porque simplesmente colocamos esse problema acima do Deus que nós servimos. E toda vez que colocamos qualquer coisa acima de Deus, Ele não age, porque o seu Deus se torna aquilo que você coloca na sua mente e no seu coração, acima de tudo. É por isso que Ele falou que os 2 maiores mandamentos é honrar a Deus sobre todas. Quando você honra outra coisa mais do que a Deus, Deus não age na sua história. Quando você acha que o câncer, que a AIDS, que o problema que você está passando é maior do que o Deus que nós servimos, certamente o problema prevalecerá, porque você colocou na sua mente e no seu coração que o problema é maior, e ele continuará na sua vida até a sua morte. Mas quando você dá a volta por cima, abre os seus olhos espirituais, comece a enxergar o tamanho do seu Deus, você fala, esse problema não é nada diante de Deus. Esse problema não é grande como o Deus que eu acabei de enxergar com os olhos espirituais. Então essa é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia fala, eis que haverá diferença entre o que serve e o que não serve. Quem entende não? Vamos lá. Ele fala, porém, diz que tropeçaram e caíram os seus inimigos. Irmãos, existe um Deus que Ele te empurra para alcançar algo, mas também existe um Deus que faz pessoas tropeçar quando mexe com quem confia nele. Quem confia no Senhor deita e dorme tranquilo, porque todo aquele que tentar contra a tua vida vai tropeçar, vai cair. Descansa o teu coração. A doença tropeça, Satanás tropeça, o inferno tropeça, a maldição tropeça, o ladrão tropeça. Tudo aquilo que vier contra a tua vida está repreendido, você está blindado pelo poder e pela graça de Deus. O Salmo 91 diz que debaixo das asas dele você está seguro. E não te assustará o terror noturno, o terror que ronda a noite, não te assustará. Nem mal nenhum chegará à tua tenda, à tua casa. Então esse é o Deus que você serve. Quando nós confiamos nessas palavras de Deus, nós estamos guardados. Agora, quando nós colocamos na nossa mente, pensa aí, o terror vai chegar na minha casa, a morte vai chegar no meu filho, a doença vai chegar no meu corpo, o meu ministério vai de água abaixo, a minha vida financeira vai ser destruída. Tudo que você coloca na sua mente e no seu coração, assim acontecerá.
saber disso? Quando você coloca isso no seu coração, passa alguns dias, daí a pouco a sua boca começa a proferir a mesma coisa que está no seu coração. Porque Jesus fala que a boca fala do que está cheio do coração. E a palavra tem o quê? Poder. Então, quando nós acreditamos nisso, enchemos o coração, começamos a professar, para mim não tem jeito, aquilo não vai dar certo. Daí a pouco as coisas começam a se embaraçar. E começamos a perder a visão espiritual de Deus. E o mal toma conta e a escuridão e as trevas. Mas quando Davi disse assim, o Senhor é a minha luz, já deu um passo nas trevas por ele. O Senhor é a minha salvação. Ou seja, eu não estou perdido, eu estou salvo. Então essas são as declarações. Se Davi falou isso, certamente o coração dele estava ligado nessas coisas. Ele não estava ligado nos seus inimigos. Ele não estava ligado em pessoas que estavam procurando para matar. Ele estava ligado no Senhor. Ele fala, eu estava confiante em Deus e todos os meus inimigos tropeçaram aí. Quem é seu inimigo nessa noite? A doença? A enfermidade? A perseguição espiritual? O trabalho de macumba que fizeram lá no centro, sei lá onde? Quem é que está dominando a tua história e a tua vida? Com quem você tem se preocupado e dedicado a sua mente, o seu coração, o seu sentimento e o seu tempo? Preocupado com certas coisas. A Bíblia fala, né, já viu aquela passagem de Marta e Maria? Marta, você está muito afadigado com as coisas desse mundo. Está muito preocupado com essas coisas. E uma só é necessária. Ouve a voz de Deus, confia, entrega, porque todas as coisas serão resolvidas por Ele. Sabe aquilo que você não pode resolver? Descansa o teu coração, tem que resolver. Aquilo que você pode resolver, vai lá, trabalha, e faz por onde acontecer. Aquilo que você não consegue, entrega na mão de quem consegue. E descansa, dorme, porque Deus está cuidando. Amém? Deus está guardando. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Versículo de número 3. Olha o que Davi diz: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Eu sou um homem só, mas ainda que um exército, milhares de homens me cercassem, eu tenho medo. Em outras palavras, eu conheço o Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu sei o tamanho dele. Glória a Deus. Aleluia. O meu Deus não é um homem de exército, ele é o Senhor dos exércitos. Quem conhece o Deus que serve não tem as coisas do mundo. Aleluia. Aleluia. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Será que nós temos essa confiança nesse dia de hoje? Ainda que se levante qualquer coisa contra nós, você continuar confiando no Senhor. É isso que Deus espera de nós. Só que essa confiança, ela não vem do nada. Essa confiança vem de busca, vem de comunhão. Essa confiança vem de intimidade, vem de conhecimento. Você confia em alguém que você não conhece? Você abriria a porta da sua casa para uma pessoa que você nunca viu? Você emprestaria seu carro para uma pessoa que você nunca tinha visto? Não. A confiança vem de convivência. É quando o homem começa a conviver com Deus e Deus com o homem. E aí vai criando a confiança. Você vai vendo o trabalhar de Deus, começa a enxergar o Deus que você serve. E nesse meio tempo a sua confiança vai aumentando. Porque a fé, irmãos, a fé não vem no piscar de olho, no estalar de dedo e falar, acredito em Deus, a fé vai resolver a minha vida, não. A fé você vai adquirindo confiança na convivência. Quem tem em nome de Jesus? É ouvindo a palavra de Deus, é conversando com Deus, é tendo um dia a dia com Ele. E você cada dia mais vai confiando no Senhor, entregando a sua vida, ao ponto de você enfrentar toda e qualquer coisa no nome de Jesus. Então a confiança da vida é essa. Irmão, você pode ver alguém que tira a própria vida, falta Deus. Ele só enxergou o problema. Ele não enxergou o Deus que poderia resolver o problema. E ele achou que a solução do problema seria tirar a própria vida e sair da terra. E o problema continua na terra, na vida de outras pessoas.
Já pensou se Davi falou, não, para a nação não tem mais jeito, esse gigante vai matar todo mundo, eu vou me matar. Correr para debaixo do pé de pau, botar essa corda no pescoço. O gigante continuaria lá, afrontando a nação. Mas Deus não ensina isso. Deus manda cada um de nós enfrentarmos o nosso gigante. Jesus disse, cada um tome a sua cruz. Estava começando com o irmão de hoje lá em casa. Cada um de nós temos a nossa cruz e precisamos carregar. Cada um tome a sua, ou seja, cada um tem a sua. Agora uns decidem carregar e outros não. Uns decidem vencer o gigante e outros preferem fugir do problema. Outros preferem conviver com o problema. Outros preferem colocar o probleminha lá no canto, mas não se desfaz dele, porque não tem coragem de enfrentá-lo. Deus, Ele faz homens e mulheres de Deus para enfrentar todos os seus problemas que passarem sobre a face da terra. É por isso que é difícil, irmão, às vezes vencermos alguma coisa. Você pode ver que todo homem e mulher de Deus ela é forjado desde pequeno. Você já parou para pensar isso? Como que foi a vida de Samuel? Samuel não era nem para nascer profeta. Como que foi a vida de Moisés, jogado no Nilo? Desde pequeno, era para morrer logo ali. As piranhas comeram, os crocodilos, essas coisas, lá tinha muito crocodilo. Como foi a vida de Jesus? Jesus nasce e leva para onde? Para o Egito, para não ser morto. Então já nasce no fogo, já nasce na pancada, que é para quando chegar no meio do percurso não desistir. É por isso que são muitos os chamados e poucos escolhidos. Porque quem é escolhido por Deus é escolhido desde o ventre, e desde o ventre já começa a levantar, ó, pancada. Aí tem gente que fala, por que eu sou servo de Deus e sofro tanto? Porque é escolhido. Se não fosse escolhido, não sofria. Agora pega o cargo do escolhido e joga nas costas de quem não é escolhido para ver se não aguenta. E o que se faz a gente forte são as guerras, é a batalha. Quando Davi vai cuidar de ovelhas, que vem o urso e o leão, ele já começa a guerrear ali, Deus já estava preparando ele para o que vinha. Quem entende? Deus já estava preparando para o que vinha. Assim é você e sou eu. Muitas das vezes já parou para pensar na sua vida e falar por que a vida de Ciclano é melhor do que a minha, apesar de eu servir a Deus, não fazer mal para ninguém, só faço bem, mas só recebo mal. Alguém já parou para pensar isso? Tem muita gente que pensa isso. Por que isso acontece isso comigo? Eu só faço bem, só recebo mal, só recebo pancada, eu dou amor e recebo patada, assim, né? Você é escolhido de Deus. São muitos chamados e poucos escolhidos. O escolhido, ele nasce debaixo da pancada. Quanto maior é a obra de Deus na tua vida, mais pancada você leva. Estuda. De Gênesis e Apocalipse, todo escolhido. Pega o nascimento dele, segue a vida dele. É só pancada. Quem entendeu? Pega Elias, Eliseu, os caras passaram fome, deserto. Muita coisa, muito. Mas a presença de Deus não se apartava. E todo pepino que vinha, eles caem para dentro. E resolviam, no nome de Jesus. Aí tem pessoas que faltam a presença. É por isso que quem é escolhido tem que ajudar quem não é escolhido. É por isso que ele diz aqui, ó. O Senhor é a força da minha vida. Tira a vida, perdeu a força. Tira o Senhor, perdeu a força. Tem muita gente que fala que falta o Senhor na vida. As nossas fraquezas que perdemos muitas batalhas durante o percorrer da vida é porque falta Deus sobre a vida. Tem gente que se suicida porque falta Deus. Tem gente que desiste do sonho porque falta Deus. Tem gente que desiste da família porque falta Deus. Tem gente que desiste de prosperar porque falta Deus. Tem gente que desiste do ministério pastoral porque falta Deus. Porque o Senhor é que é a força da vida das pessoas. E Davi sabia disso, que o Senhor é a força da vida deles. Tirasse o Senhor, ele não tinha força para vencer gigante, ele não tinha força para ser rei, ele não tinha força, sabe, para matar urso nem leão. Ele ia ser um homem comum. Tem uma visão? Vamos lá, versículo de número 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha aqui, o que ele está me falando. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Davi estava na terra ou no céu? Na terra, né? Sim ou não?
Uma coisa ele pediu a Deus, Deus estava onde? No céu. Então quer dizer que ele estava orando, sim ou não? Ele estava orando. Uma coisa eu pedi ao Senhor. E ele disse: eu buscarei. Buscarei o que? Essa coisa que ele pediu. O objetivo que ele precisava. O que acontece muito é isso. Nós oramos, mas não buscamos. Nós oramos a Deus por algo, mas não conduzimos a nossa vida, o nosso corpo, intensamente a buscar aquilo que oramos. Nós oramos por emprego, mas não vamos atrás. Nós oramos para salvar uma alma, mas não pregamos o Evangelho. Quem entende o nome de Jesus? Ele fala: orei uma coisa, pedi uma coisa ao Senhor, e a buscarei essa coisa. Eu vou orar e vou ficar lá, de braços cruzados, deitado na minha cama, dormindo de dia e de noite. Deus vai abençoar a pessoa, né, Senhor? Eu orei ao Senhor, agora eu vou atrás. Eu pedi ao Senhor que Ele me abençoasse, agora eu vou atrás da minha bênção. Quem está entendendo o nome de Jesus? E assim tem muitas pessoas. Ora a Deus por uma coisa, mas não libera perdão. Ora a Deus por ciclano. Salva fulano, Senhor. Salva assim. Aí Deus vai enviar um bocado de anjo lá para salvar, porque tu é bonito, eu sou bonito. Tu vai lá pregar o Evangelho, rapaz. Ora a Deus me capacita, me dá força. Eu quero que fulano salve. Chega lá no fulano vai ter um culto hoje, bora lá na igreja. Deus vai arrancar esse capeta que está te atormentando. É assim. Eu orei ao Senhor e a buscarei. Eu orei, agora eu vou atrás. Já pedi o alvar do Senhor, já pedi a liberação, já pedi o poder sobre a minha vida. Agora eu vou correr atrás disso que eu almejo, que eu preciso, desse meu objetivo. Entende? Eu quero prosperar. Fica lá com pessoas, sentado, deixa lá prosperar. Eu quero arrumar um emprego, vai atrás, espalhar currículo. Você tem que orar, oração. Ora a Deus, conversa com Deus e tem ação na sua vida. Ação, agir em cima daquilo que você pediu a Deus. Davi, Senhor, eu quero matar o gigante. O gigante vinha, ele corria, né? Ele corria no gigante, se escondia. Eu quero matar o gigante, correr para dentro do mato. Era assim que ele fez? Não. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E for botar armadura no nome, não, eu quero armadura, não cabe, está pesado demais, é melhor eu sem nada mesmo. Só o Senhor é o suficiente. Só Deus é o suficiente. Mas eu vou. E o cara foi. O que aconteceu? Deus deu vitória porque ele se levantou e foi de encontro ao problema que ele assolava. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aí ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. O que é que ele vai buscar? Duas coisas, não? Que a possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, ou seja, a beleza do Senhor, e aprender no seu tempo. Uma coisa eu pedi a Deus, para que eu fosse morar na casa de Deus, para que eu estivesse junto com Deus, para contemplar a sua beleza. Quem entende o nome de Jesus? Qual o pedido do homem? Ele pediu para matar os inimigos dele? Ele pediu para Deus fazer um monte de coisa? Aí ele falou que pediu a Deus e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura, ou seja, a beleza do Senhor, e aprender no seu tempo. É o suficiente. Contemplar a beleza de Deus, estar com Deus. Você não precisa mais do que isso para vencer todas as suas guerras. Tem gente que faz, eu até gosto também, campanha disso, campanha daquilo, e bota lá, expulsa o gigante, pega o tapete, expulsa o tapete. Isso é bom, não é ruim não, vou falar que é ruim. Mas se você estiver cheio da presença de Deus, contemplando a face do Senhor na sua casa, e aprendendo do Senhor, porque conhecereis a verdade. Conhecer, se aprende com quem você conhece. E quando ele fala que quer aprender na casa de Deus, ele quer aprender com Deus como lidar com seus problemas, com suas situações. Um homem ou uma mulher cheio de Deus, ele não precisa nem fazer campanha para nada. Deus já está guardando, protegendo, abençoando, mudando a história. Quando nós estamos cheios de Deus, não precisamos de pulo para lá, pulo para cá, campanha disso, campanha daquilo. A presença de Deus é o que traz a bênção. Quem lembra de Obed-Edom?
Davi vai passando com uma arca, né? Aí matou aquele dois malucos lá. Aí ele pega o arco, mexeu no devia, tocar. Ah, não, coloca a arca na casa de Obed-Edom. Pensou que ia matar a família. Não foi assim? Quando coloca a arca, que era a presença de Deus dentro da casa de Obed-Edom, o que acontece? Daqui a pouco começa a prosperar. Doença não encosta mais na casa. O mal já passa longe. E Deus começa a fazer um trabalho naquela família onde nunca tinha acontecido. Porque a presença de Deus estava com eles. O que faz a diferença em nós é a presença de Deus. Nós vimos aqui uma nação de Israel toda sem a presença. A sorte é que tinha um menino que ainda zelava pela presença. E esse menino deu a vitória ao grande povo, porque tinha nele a presença de Deus. Então é a presença de Deus que faz a diferença na minha e na tua vida. Amém? É a presença de Deus que faz a diferença. Vamos lá, ele diz assim: porque no dia da adversidade me esconderam no seu pavilhão. No dia da adversidade me esconderam no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderam. Por-me-á sobre uma rocha. Que rocha é essa? Jesus Cristo de Nazaré. Amém? No dia da adversidade, quem está contigo? Jesus. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo, ou seja, de alegria, no seu tabernáculo, ou seja, culto. Cantarei, sim, cantarei louvores a quem? Ao Senhor. Então era um homem que vivia despreocupado com as coisas. O sonho dele, que ele pediu a Deus, foi estar na casa de Deus. O sonho dele, que ele pediu a Deus, ele ia buscar isso. Eu vou buscar isso. Eu quero estar próximo de Deus. E eu vou buscar isso. Tem gente que quer estar próximo de Deus, irmão, mas quer estar em casa. Não quer ir para a igreja. Tem gente que quer estar próximo de Deus, mas não quer tomar atitude acerca do que Deus ensina. Porque para estar próximo de Deus é necessário obediência às coisas de Deus. Uma coisa eu pedi e a buscarei, ou seja, eu vou tomar atitude. Eu orei e vou tomar atitude acerca disso que eu pedi. Tem gente que fala, me tira do vício, mas não toma atitude nenhuma para largar o vício. Tem gente que fala, me tira do vício da pornografia, mas não toma atitude nenhuma para largar o celular com o vídeo de sexo. É o que acontece muito. O Senhor me livra disso, me tira do pecado, me arranca de lá, me arranca de cá, mas o cara mesmo quer o principal assim, tomar atitude, não toma. Então não adianta orar se as atitudes for contrárias à sua oração. É igual eu vi um vídeo, tem pessoas orando para tirar o filho da droga, aí depois volta em um candidato da política que apoia e libera as drogas no país. Como que ele quer arrancar o filho da droga se ele volta em um cara que quer liberar a droga na tua cidade, na tua rua, no teu bairro? Então você ora a Deus por uma coisa e busca inteligência para operar da forma que você orou, porque senão não vai dar certo na tua vida. Não adianta eu orar para ir para a direita e depois eu tomar atitude para a esquerda. Deus me leva para a direita, eu pego para a esquerda. Essa oração, se eu tiver feito na minha vida, você tem que falar com Deus: Deus, eu quero ir para a direita, eu vou começar a andar para a direita. Me dá força para ir para a direita, eu vou para a direita. Agora você pede a Deus para ir para a direita, aí você toma a atitude de andar para a esquerda, não dá certo, não está batendo uma coisa com outra. Essa oração não vai fazer efeito, essa oração não vai operar nada. Assim também é se você ora a Deus e não tomar atitude acerca da sua palavra. Não adianta orar ao Senhor se não tiver fidelidade. Não adianta orar a Deus se não tiver atitude. Não adianta buscar o Senhor. O Senhor me salva se você está jogado no pecado. Não há salvação fora da palavra de Deus. Aleluia. Quem tem irmão Jesus? Aleluia. É simples, irmãos. A oração tem que ser junta com atitude. Se não tiver atitude, a oração não vale de nada. A palavra não ouve. Deus até escuta, mas quando ele olha para a sua atitude, ele não opera. Porque Deus opera pela atitude, você sabia? Não é pela oração. É por isso que Davi fala: pedi ao Senhor e buscarei. Porque pela atitude, Deus opera. Pela oração, não. Abraão, pega teu filho, leva para uma terra que eu te mostrarei, lá tu vai sacrificar um. Abraão foi justificado o pai da fé pela oração ou pela atitude que ele tomou? Pela atitude. E um dia foi considerado até hoje o pai da fé, porque tomou
tomou a atitude de sacrificar o próprio filho, assim concernente à palavra que Deus enviou para a vida dele. Então assim também com nós, até nos dias de hoje. Quando nós tomamos atitude de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, e oramos a Deus nesse sentido, e tomamos atitude nesse sentido, as coisas se encaixam. Encaixa Deus, encaixa a palavra dele, e encaixa a sua atitude acerca daquilo que você pediu. E aí as coisas andam. Se essas engrenagens não se encaixarem, não surtirá efeito na sua vida. Quem entende hoje? Louvado seja Deus. Vamos lá, para finalizar. Também, versículo 6 nesse? 7. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Quando o Senhor me disse, buscai o meu rosto, o meu coração disse assim, Senhor, para ti, o teu rosto eu buscarei. Quando a palavra de Deus me disse assim, irmão Lázaro, vai por ali. Ele falou, eu vou por aí, Senhor, o Senhor me mandou por aí. Quem está entendendo? Alguém tem essa palavra? Quando o Senhor falou para Davi, olha, buscai o meu rosto, o meu coração, o coração de Davi disse, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Ou seja, quando a palavra de Deus me fala, toma tal atitude, aí você como cristão, obediente à palavra, você fala, eu vou, de acordo com o que o Senhor me direcionou. Então isso é o que causa a diferença na nossa vida. É a obediência à palavra de Deus, ao direcionamento de Deus. Quando nós estamos viajando, ligamos o GPS no nosso carro, na nossa moto, sei lá o que for, e o GPS entra à direita, entra à esquerda, você obedece? É assim. E depois chega no final, dá tudo certo. Ele vai te levar ao canto que você quer. Assim também é a vida com Deus. Se não obedecer o GPS, vai se perder na estrada e não vai chegar ao seu objetivo. Se o GPS fala, vai para a direita e você entra para a esquerda. Sobe a ladeira, você desce o morro. Se o GPS falou, você tem que dobrar a esquina. À direita, você dobra a esquina para a esquerda. Você vai parar onde, irmão? Onde é que você vai parar? Assim é a vida desobediente à palavra de Deus. Então é por isso que Davi conseguia vencer as suas lutas, porque tinha obediência. Conseguia, sabe, fazer da sua vida ali, não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Então essa é o que faz a diferença na minha e na tua vida, é obedecer a palavra do Senhor. Amém? Uma salva de palmas glorifica o Senhor. Então quer vencer as suas lutas como Davi, vencer as suas guerras, as suas batalhas, começa a obedecer hoje, começa a tomar atitudes hoje acerca da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ensina, vou tomar essas atitudes para ver se dá certo. Faz um teste aí com Deus aí, também não custa nada. Tem gente que faz teste de tanta coisa, né? Tem um cara que cigarrinho de maconha, prova aí, isso parece. O cara vai lá e testa e prova. E por que não? Fala, não vou obedecer a palavra de Deus, ver se vai dar certo. Faz aí na tua vida, ver se dá certo, não. A palavra de Deus está falando, eu não tenho nada para dar para ninguém. Mas tem um Deus que está na minha vida e que tem que dar para você. Começa a obedecer para você ver se vai dar certo. Faz um teste com Deus. Né? Ah, pastor, mas não pode fazer teste? Pode sim. Malaquias diz, provai-me nisso. Você não vos abrir a janela do céu e derramar a bênção sobre vós, você me diz. Malaquias 3:10. Provai-me nisso. Ele falava sobre os dízimos de oferta. Falou, vai lá, oferta, dizimo e me prova. Se eu não vou abrir a janela do céu e derramar a bênção, você me diz sobre vocês. Pode fazer a prova aí. Foi assim que Deus falou. Provai-me nisso aí, nessa situação. Então faça a prova com Deus, entregue a sua vida ao Senhor, mas de alma, de coração. Não é de engano para ver se Deus vai abençoar a sua vida, não, porque Deus conhece você por dentro. Tem que ter sinceridade, porque o Espírito ele vai lá dentro e conhece se está fazendo por enganação ou se está fazendo em Espírito e verdade. Amém?